Outra coisa, insônia sem explicação. Olha, não dormir porque você está sem dinheiro, até dá para entender, né? Mas assim, você não está dormindo por nada, gente. Olha, lá no Salmo 4:8, Davi diz, e foi uma promessa que Deus fez para a minha vida: em paz me deito e logo pego no sono, porque tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Isso é uma promessa de Deus, e você pode reivindicar as promessas de Deus. Então, se você não está dormindo, talvez seja porque ou você está ouvindo muito barulho do diabo, muito nervoso, porque o diabo faz barulho, e de repente você não está conseguindo dormir, né? Ou você está, de alguma forma, não buscando a Deus, porque em paz me deito logo, porque tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Um dos dois. Então você precisa confiar numa promessa e pedir de Deus. Você pode pedir. Quanto tempo você não ajoelha antes de dormir e pede uma boa noite de sono? Porque a Bíblia diz: não tens porque não pedes. E quando pedes, não recebes, porque pedes por motivos errados para gastar em seus prazeres. Então, você tem que pedir o sono do Senhor. Talvez está faltando a palavra que lhe dá sono, o consolo, a calma, aquilo que acalma a sua alma. O remédio está pouco, entendeu? Então você precisa pensar nisso e fazer decisões de mudança. Outra coisa, ver coisas e ouvir vozes. Vai botar aqui, ver coisas e ouvir vozes. Ah, está aqui. E apareceu aqui também, né? Olha, não é normal você ficar ouvindo voz. Eu conheço alguns jovens que dizem que ouvem vozes, né? Olha, pode ser doença, esquizofrenia, né? Existe uma porcentagem de esquizofrênicos no mundo. Talvez você esteja sentado perto de um, dê uma olhadinha assim de lado, né? Mas eu acredito que nós podemos ouvir sim vozes. Vou dar 2 exemplos na Bíblia para você dizer que eu estou falando do nada. Lá em João 13:2, está aqui, tem aqui também, João 13:2. Servindo o jantar, o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Como é que o diabo induz? Falando. Tá? E às vezes ele fala com da nossa própria natureza humana. Às vezes não é uma voz assim, ei! É uma voz com a sua voz, mas que você sabe que não é você. Deixa eu te dar um exemplo. Eu estava andando de bicicleta lá na ponte. Não estou indo mais. Porque ficou muito perigoso andar de bicicleta em Manaus. Mas por 2 vezes eu cheguei naquela ponte, lá naquela parte mais alta, não sei se você já foi lá, tem um negoção assim, né, que você se sente nada ali. E de repente eu estou ali, eu ouço uma voz assim dentro do meu ouvido: pula. Eu olhei para ver se tinha alguém, né? Era assim, era a minha voz falando, mas no meu ouvido. E eu digo: mas eu não quero, por que eu vou pular, beleza? Outro amigo meu disse que foi lá e ouviu a mesma coisa, né? Cuidado quando você for para a ponte, porque fica ouvindo pula aí, de repente você se empolga e pula, né? Eu acho que é dessas coisas que ele induz. E às vezes é de pouquinho em pouquinho. Pouquinho em pouquinho, que ele vai falando de pouquinho em pouquinho. Daqui a pouco essa voz vai engrossando e daqui a pouco você faz aquela besteira. Olha Pedro, Jesus falando que ia morrer por nós. Pedro: você não vai morrer não. Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Está lá em Mateus 16:23.
Quando vier alguma voz que não é a palavra de Deus, você diz: para trás de mim, Satanás. Eu usei isso essa semana. Eu vou confessar um pecado para vocês. Não vou confessar qual foi o pecado, mas eu vou confessar o que aconteceu na minha vida. Eu estava quieto no meu quarto, acho que era, e de repente eu ouço um negócio assim com a minha voz, mas aqui dentro assim, é estranho, né? Mas você que ouve voz, você sabe como é que funciona. Aí sabe o que o meu eu, que eu acho que foi Satanás que me disse bem assim: você pode sim fazer isso, é para você, tipo assim, vai que é tua, Tafarel, entendeu? Aí, deixa eu te falar, eu gostei do que eu ouvi. O meu coração humano disse: uau, quem sabe não é Deus que está falando, né? Por que tem que ser o diabo? Mas na mesma hora, o Espírito que está em mim falou também. Ele disse: mas já está escrito. Já está escrito. Aí eu me lembrei dos versículos que diz que tudo aquilo que aquela voz do cão estava me oferecendo, Deus já tinha falado que não é para mim. Que não é para mim. Aí o que eu fiz? Falei: para trás de mim, Satanás. Entendeu? Eu não vou ficar mais ouvindo essa. Aí fui fazer outra coisa. Entendeu? Vou ficar ouvindo o diabo. Então, cuidado com a voz que você está ouvindo. Por isso que você tem que estar cheio da palavra de Deus, porque essa palavra de Deus é que vai fazer diferença na sua vida, ela que vai fazer você combater o mal, é ela que nós passamos como remédio, quando a pessoa não consegue dormir, quando a pessoa não consegue se livrar da pornografia. Quanto mais palavra, melhor. E às vezes você quer, pelo mínimo, ser curado. Às vezes você quer pelos 5 versículos você decora, e às vezes nem 5, e mal decorado. E se eu te perguntar agora, você não se lembra mais, porque você só revisou por causa do ministério. E você quer ser curado na sua vida? Eu confesso para vocês, eu estava assim. Eu estava fazendo as coisas pelo mínimo. Eu estava indo pelo mínimo. Assim, porque meditação, gente, meditação não é você pegar aqueles 15, 20 minutos, pegar a sua folhinha, anotar, ler, aí, amém, pronto, já fiz minha meditação. Isso não é meditação. Isso talvez seja o início da sua meditação. Mas a sua meditação é pegar aqueles versículos, remoê-los, pensar neles, usá-los para combater esse mal. Pensando nisso, Deus mandou aumentar a minha quantidade de versículos. Essa semana, para a glória de Deus, eu decorei 123 versículos. E eu tenho os versículos para falar para você. Como é que eu posso chegar aqui e ensinar algo que eu não estou cumprindo? E eu confesso para vocês, tem mudado a minha vida. Tem me feito mais forte. Essa semana, um dos versículos que eu decorei é aquele assim. Eu estava decorando a história do paralítico. E Jesus fala para ele assim: olha, você foi curado, não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. Eu ouvi Deus falando comigo, com a palavra dele. Eu disse: Senhor, não vou pecar mais nisso não, vou para ali, porque eu estava com tentação de pecar justamente naquela coisa. Quando eu ia, eu estava pensando assim: Deus, ei, não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. Eu disse: canhei, valeu. Fui para outra coisa, entendeu? Outra coisa que não é normal: atrações ou atração por pessoas do mesmo sexo. Isso não é normal. Deus, a Bíblia diz, outro versículo que eu decorei: criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Então,
Deus fez o homem para a mulher para o homem. Ele não é o STF que vai mudar isso. Pode botar uma lei, pode botar o que for, mas não vai mudar o que Deus falou na sua palavra. Não é verdade que existem igrejas chamadas inclusivistas, que nós já vimos, o pastor Davi até falou no Palavra Festa, de uma daquelas igrejas que não venha, você vai, né? Isso aí não existe, gente. A Bíblia fala muito claro. Então, se você está tendo tentações com pessoas do mesmo sexo, é o diabo agindo no seu coração, falando com você. Ele sabe onde é que estão os seus pontos fracos, as suas brechas, e aquilo que atiça o seu coração humano. Ele sabe exatamente, e ele vai colocar aquela pessoa, aquele tipo de pessoa. E você, como cristão que quer amar a Deus, você não vive mais pelos seus desejos e pecados. Você tem que viver pelo desejo de Deus. Você já deu a sua vida para Deus. Então, você precisa pedir de Deus para não ouvir a voz do diabo, para mudar isso na sua vida. Olha, eu posso dar para vocês nome, endereço e o nome dos filhos de várias pessoas que eu tratei no início, com esses pensamentos demoníacos de atração por pessoas do mesmo sexo, mas que tomaram a decisão, disseram: não, isso é do diabo, eu não quero isso para a minha vida, eu vou mudar. E hoje são pessoas transformadas. De vez em quando eu pergunto: e aí, como é que estão? A maioria tá ótima. Alguns, e eu já tinha previsto isso, vão ter tentações mentais para o resto da vida, mas não cedem a essas tentações, já sabem quais são seus pontos fracos. Quando se aproxima certos tipos de pessoas, ele sabe que não pode ficar de perto, ele vai para outros lugares, ele já tem toda a cartilha do que fazer nesses momentos, porque ele sabe que não é normal isso, não é a vontade de Deus. Então, se você tem atração por pessoa do mesmo sexo, você precisa mudar. Outra coisa, ficar incomodado ou com sono no culto e na leitura da Bíblia. Eu estava assim, não no culto, né? De vez em quando eu vejo uns de vocês dormindo aqui quando eu estou pregando. Aí eu falo um pouquinho mais alto, que é para ver se você se acorda, né? Mas foi o cansaço, tudo bem. Mas cuidado, se está demais, você chega no culto, ai que vontade. Tem uns de vocês ali atrás, que parece que não estão aqui. Eu estou aqui, eu vou ir embora. Isso é o diabo e você ainda não ouviu. Sabe o que você faz na próxima vez? Senta aqui na frente. Porque aqui na frente você não tem sono. Porque se você dormiu, o pastor... né? E a leitura da Bíblia? Olha, a Bíblia diz: as tuas palavras é mais desejável do que o ouro, do que muito ouro puro, são mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Você está lá em Salmo 19:10. Então, mude isso. Outra coisa, viver doente. Viver doente, eu não tenho muito tempo para falar sobre isso, mas não é a vontade de Deus você viver doente, não. A Bíblia diz: o ladrão vem para matar, roubar e destruir, eu vim para que tenham vida e tenham em abundância, ou tenham plenamente. João 10:10. Deus não quer que você vive doente, não. E aí vai aquele versículo, ó. Será que você está pecando? E é por isso que você está doente? Ouvindo o diabo? Veja onde é que você está errando. Mude isso. Não é normal. Até Jó, que ficou doente por um tempo, tem uma hora que parou. Viver doente tem alguma coisa errada. Não é normal tristeza tristeza crônica e constante. Aqui vai a depressão.
E olha, você tem que ter cuidado, viu, com essa questão, porque a depressão está muito ligada à questão do perdão. Você que teve algum trauma com a sua mãe, com o seu pai, ou foi abusado de alguma forma, você precisa tratar isso. Lá em Mateus, anote essa referência, Mateus 18, 34 e 35, fala que aquele que não perdoa será entregue aos torturadores. Eu creio que esses torturadores são os torturadores da alma. E é por isso que você vive assim, porque não tem perdão na sua vida. Não é normal viver a vida inteira endividado, sem dinheiro, sem controle nos gastos. A Bíblia diz que Deus nos sustenta e Ele cuida da gente, que a gente nem tem que estar se preocupando com a nossa própria vida, quanto que comer, beber, com o nosso corpo, quanto que vestir e tudo mais. Aí eu te pergunto, quem você está ouvindo na área financeira? O diabo? Porque Deus diz, seja generoso, seja generoso. E gente, eu aprendi uma coisa, na verdade eu vou confessar para vocês, eu ainda estou aprendendo. Mas uma coisa que eu estou vendo na minha vida, e eu precisei 50 anos para aprender isso, mas você não precisa disso, é que quanto mais você ser generoso, mais você vai ser abençoado. Ouça Deus nessa área, porque o diabo, ele vai dizer, cara, você tem que confiar em você mesmo, entendeu? Olha, você tem que guardar porque não dá para ninguém não ajuda ninguém não, porque isso aí vai precisar depois. Você está ouvindo? É o diabo, cuidado! Não é normal a pessoa não querer vir para a igreja. O crente, ele ama isso aqui. Ele ama, ele se arrisca, mas ele vem. Alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor, Salmo 122, 1. É maravilhoso. Então, você que não está querendo vir para a igreja, não é normal. E não é normal viver tendo recaídas em vícios. Não é normal não ter domínio sobre sexo, maconha. Teve um jovem que chegou comigo e disse, pastor, eu não estou conseguindo ficar longe da maconha, estou tomando agora como medicina. Eu falei, isso é o diabo, não é medicina, isso é o diabo, né? Para cima de mim com isso, né? Internet suja, pornografia, não é normal. Essa semana, gente, eu confesso para vocês, olha só, eu estava vendo um site normal, que eu tinha achado no Google, que eu estava procurando um assunto para mensagem. De repente aparece um pop-up, e é interessante que o meu computador não aparece pop-up, mas apareceu aqui embaixo. Uma mulher com a bundona assim, dizendo, você quer comigo hoje? Assim escrito, né? Eu confesso para vocês que na hora eu tive um impacto, porque eu não imaginava que aquilo ia aparecer, e geralmente não aparece no meu computador. E eu confesso para vocês que mexeu com a minha carne. Eu fiquei, Só que na mesma hora eu disse, Satanás, eu tentando estudar sobre tu aqui, e tu jogando as tuas artimanhas comigo. Vai para lá, Satanás. Dei um xizão ali e fui passear com meus cachorros. Entendeu? Melhor você passear com o cão do que você estar ouvindo o cão. Então, tome muito cuidado. O diabo pode estar por trás, sim. Às vezes não é, como nós vamos ver nas próximas semanas. Mas, às vezes é. E ele pode estar agindo em sua vida.